Olá, sejam bem-vindos ao canal Graduando Informações. Meu nome é Felipe MB e hoje tem uma convidada muito ilustre, a Ana Roberta Alcântara, que foi minha professora, que deu uma matéria chamada de Comunicação e Mercado para mim. Hoje, então, vamos falar sobre o processo da história econômica atrelada à ideia da comunicação e vamos falar sobre as três ondas de riqueza que estiveram na história do homem. Na ideia do autor, o Toffler, que fala sobre essa ideia da riqueza. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A parte 1 vai falar sobre a primeira e a segunda ondas de riqueza, e a parte 2 vai falar sobre a terceira onda de riqueza, que já está mais atrelada à internet das coisas, sobre a ideia do bem material e sobre outros processos da comunicação que foram mudando. Olá, Ana, seja bem-vinda ao canal. Muito obrigado por estar aqui. Fale um pouco, né, da sua trajetória, primeiramente, queria que você falasse isso. E também, né, brincadeiras à parte, a gente até pode falar quem nasceu primeiro, né? Querendo brincar com comunicação ovo ou a galinha, mas nesse contexto, sobre quem surgiu primeiro, né? A oralidade, a escrita, o alfabeto. Fale um pouco para nós sobre isso, Ana. A palavra é toda sua. Olá, Felipe. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar aqui com você no seu canal, que tem um conteúdo super legal, super elaborado, que eu estou adorando. E também uma honra ter você aqui ao meu lado, que é um aluno querido e excelente, né? E que a gente pode fazer uma discussão aqui sobre a comunicação e uma série de coisas que a gente aprendeu lá na nossa disciplina, né? Então, sobre a minha formação, eu tenho graduação em comunicação social, lá pela FAAP mesmo, onde eu dou aula há 10 anos, e eu dou aula na graduação da FAAP para os cursos de comunicação, né, na disciplina que você fez, comunicação e mercado, e também dou aula na pós-graduação de comunicação e marketing digital, com uma matéria chamada comunicação, cultura e contemporaneidade, né? Então, aqui, como você falou, a gente vai realmente tratar da comunicação e seu contexto, né? Um pouco o desenvolvimento da comunicação, entender o que veio primeiro, né? O que veio depois e o que estava por trás, qual era o pano de fundo, né? Dessas mudanças na comunicação. Então, eu até vi o vídeo anterior que você gravou, né, com a professora Heloísa de História da Arte, e ela estava falando no começo do vídeo que existem várias histórias, né, e aí no vídeo vocês trataram da história da arte. E a gente pode até fazer uma relação com esse vídeo, que aqui no caso a gente também vai falar de uma história, mas é outra história, né, é a história da comunicação e também a história econômica, né, procurando fazer essa conexão, né, e entender qual era o contexto do desenvolvimento dessas várias etapas da comunicação, dá aqui um período extenso, né? Então, realmente, a gente dividindo as partes fica legal, porque a gente pode falar da parte mais recente, né? No segundo momento, para poder detalhar um pouco mais. Sim, sim, Então, perfeito, para... Ana. Agora fale para nós esse processo, né? Como começa, né? A oralidade, a escrita, o alfabeto. Perfeito. A palavra toda sua, Ana, pode falar. Então, a gente pode começar, né, no ponto mais antigo possível, né, em relação ao homem e à comunicação. A gente começa falando justamente da oralidade, né, as primeiras formas de expressão, de comunicação da humanidade. Aí, quando eu falo em oralidade, eu vou situar, na verdade, né, eu vou marcar um momento aí em que a gente fala do Homo sapiens sapiens, né, o homem anatomicamente moderno, né, esse homem com o corpo como a gente tem hoje. Então, algo aí em torno de 130, 100 mil anos atrás, né? E dentro dessa oralidade, eu gostaria de pontuar, né, que a oralidade a gente pode entender lá no início como, né, sons, gritos, grunhidos, mas conforme o tempo vai passando, dentro dessa oralidade a gente já tem um momento muito importante que acontece mais ou menos entre 70 e 30 mil anos atrás, que é o desenvolvimento da linguagem, né? Então, essa linguagem não é apenas o uso da oralidade, mas é uma linguagem no sentido do desenvolvimento de uma gramática, né? Então, uma fala mais complexa, mais sofisticada, né? Que se desenvolve na humanidade.
E nesse mesmo momento em que se desenvolve essa linguagem, é o momento também em que o homem começa a ter uma cultura um pouco mais sofisticada, começa a criar artefatos mais elaborados, como, por exemplo, né, construir embarcações, usar agulha para costurar roupas, né? Então, existe esse momento aí entre 70 e 30 mil anos que é conhecido como o grande salto da humanidade. Então, é como se a linguagem, né, fosse um símbolo de todo o desabrochar da inteligência do homem, da capacidade simbólica, do raciocínio lógico, tudo isso, né? Então, a partir daí também é quando a gente começa a ver o homem se distanciando cada vez mais do animal, né? Então, o homem começa a mostrar, né, todo o seu potencial, né, relacionado à linguagem e à inteligência, vai habitar todas as regiões habitáveis do planeta, né, e vai se distanciando daquele comportamento animal, né? Então, aí é um marco importante, né? A gente pode, além da linguagem, falar daquelas pinturas rupestres, né, que tinham uma atividade bastante simbólica, né, também dentro das cavernas, e era o contexto em que o homem, para sobreviver, né, ele vivia da caça e da coleta, né, caça de grandes animais e coleta de plantas, né, e frutos. Então era a vida aí do caçador e coletor, né? E nesse momento, claro, existiam, né, as trocas, mas eram trocas simbólicas, né? Então, trocas de reciprocidade, né? Porque não existia um valor econômico, né? Não existia a ideia de bens materiais, né? Atribuída ao que era trocado, né? Então, por isso que as trocas eram mais simbólicas, de acordo com o que existia aí na época, né? De acordo com o que tinha valor ali para aqueles povos, né? E aí, conforme nós vamos avançando, a gente tem um marco, né, que vai ser um marco fundamental que vai fazer a transição, né, desse momento em que o homem usava apenas a oralidade como forma de comunicação, para as primeiras formas de registro escrito, né? Então, esse marco acontece com a agricultura, né, mais ou menos 10 mil anos. Então, a agricultura também chamada de Revolução Neolítica, né? É justamente uma revolução porque vai transformar toda a forma, né, de vida do homem. Então, uma vez que o homem começa a trabalhar a terra, né, ele vai interferir naquele pedaço de terra, né? Antes ele vivia só do que a natureza oferecia e agora ele vai interferir naquele pedaço de terra, né, através do plantio, da colheita, né? E ele vai, para poder cuidar da terra, ele vai ter que se fixar num local, né? Então, a agricultura traz o sedentarismo, né, para o homem, em comparação ao caçador-coletor nômade. As famílias se tornam maiores, né? Então, eles vão começar a se agrupar, né, em aldeias, vilas, né? E todo o estilo de vida agora vai se transformar em função desse modo de vida sedentário, né? Então, se a gente relacionar com o contexto econômico, né, a gente pode entender que a agricultura traz a primeira forma de mercado, né, para o homem, porque é a primeira vez em que o homem vai acumular riqueza material, né? Então, agora, com os grãos, né, pela primeira vez vai existir um excedente do que é produzido, né? Então, aquele caçador-coletor, ele caçava um animal enorme, tinha que consumir tudo na hora porque não tinha como armazenar. E agora com a agricultura é diferente, né? Então os grãos, o trigo, né? É possível você estocar, armazenar. Então vai ser a primeira vez em que o homem acumula, né, essa riqueza material. E com isso vai surgir a ideia de riqueza material, vai ser não só os grãos, mas também a propriedade privada, né? Pequenos animais que vão ser domesticados, né? E toda uma estrutura familiar, né, patriarcal, que vai se desenvolver nesse momento, né? A ideia também de figuras de governantes, né? Então vai começar a ter uma estrutura em termos de sociedade como uma espécie, um estado, né, um exército para criar leis, né, para cobrar impostos, para proteger, né, defender militarmente essas cidades, essas vilas. Então, vai ter toda uma estruturação, né, de vida, uma mudança de vida que vai acontecer a partir da agricultura, né? Então,
vão surgir esses mercados, né, onde agora as pessoas levam o seu excedente de alimento para fazer as trocas, né, então já não são mais aquelas relações de troca simbólicas lá do caçador-coletor, mas agora vão ser trocas de escambo, né, mas já entendendo que os bens materiais têm um valor, né, de troca, um valor econômico, um valor atribuído, né, ali na hora da troca. E aí começam a surgir, então, né, conforme esses governantes cobram os impostos, né, conforme essas sociedades, essas vilas, essas aldeias começam a crescer, é necessário, né, uma forma de registro dessa cobrança de impostos, né, de registro, é necessária uma forma de registro dessas atividades comerciais que começam a se intensificar. E aí é nesse contexto, então, que surgem as primeiras formas de escrita, né, os primeiros registros escritos, que vão acontecer aí há mais ou menos 5.500, 6.000 anos, né? Podemos dar como um exemplo a escrita cuneiforme, né? Criada pelos sumérios na região da Mesopotâmia. Então, essas primeiras formas de registro vão estar diretamente ligadas, né, a essas mudanças relacionadas à fixação do homem na terra a partir da agricultura, e também relacionadas a essa cobrança de impostos e a necessidade de fazer um registro, né, disso, um registro contábil, né, uma organização financeira dessas trocas comerciais. E aí, conforme a gente avança um pouco mais ainda, né, esses primeiros registros, né, escritos, eles eram com símbolos difíceis, né, de serem transmitidos, eram um tipo de escrita também que ficava restrito à elite, né, que fazia esse tipo de controle, né, dos impostos. E a gente vê que cada vez mais as atividades comerciais vão se intensificando e os povos precisam, né, de uma forma mais prática para conseguir ter esses registros, para conseguir passar esses registros adiante. E aí, então, é quando surge, né, a primeira forma de alfabeto, né? Então, o alfabeto criado lá mais ou menos em 1400 a.C., ele é criado pelos povos fenícios, né, que eram justamente mercadores marítimos, e aí, como eles faziam comércio, né, no mar e faziam essas atividades com povos estrangeiros, eles precisavam de uma forma de registro, mas que fosse precisa, né, e que permitisse essa comunicação, ainda que fosse com povos que falassem outras línguas, né. Então, eles criam essa primeira forma de alfabeto que vai trazer uma padronização, né, para esses símbolos. É uma convenção, né, de como desenhar, digamos, cada letra, né, e a partir disso vai começar a ser mais fácil, né, a difusão do alfabeto, a difusão da escrita, ainda que isso ainda estivesse longe, né, de ser algo generalizado para a população, né. E é comum também a gente ver, né, nessa trajetória da comunicação e seu contexto, a comunicação andando junto com as atividades comerciais, né? Então, no mesmo momento em que a gente tem o desenvolvimento do alfabeto, a gente também tem o desenvolvimento da moeda, né? Então, agora também não só mais as trocas entre produtos, né? Mas agora entra a moeda como um pedaço mesmo de metal precioso, né? Que vai ser usado como dinheiro, né? Para as compras, e com isso o comércio vai se intensificando cada vez mais, né? Rotas comerciais vão surgindo. Então, todo esse começo da comunicação, né? Essas etapas, esse desenvolvimento da comunicação, esses momentos importantes, né? Em que houve uma transformação, um avanço na comunicação, é muito interessante a gente observar que esses momentos estão extremamente ligados ao seu contexto, né? Ao seu contexto econômico, social, de transformações, né? da época. E aí, passando um pouco adiante ainda, né? A gente pode se situar aí nesse período falando da antiguidade clássica, né? Então, todo o período dos gregos, dos romanos, né? Nos romanos a gente lembra que eles fizeram estradas, né? Ao longo de todo o Império Romano, e ao longo dessas estradas circulava muita informação,
né? Então eram estradas por onde circulavam notícias, né? Era uma forma também, claro, né, do Império conseguir manter controle sobre todo aquele território, saber tudo o que estava acontecendo, né, nos 4 cantos do Império. Então essas estradas foram fundamentais, né, para essa comunicação. Tanto é que foi no Império Romano que surge o termo, né, sistema postal, né, que a gente depois vai usar falando sobre correios, né? Então, no Império Romano, eles tinham ao longo dessas estradas postos, né, de parada, e aí um mensageiro saía de uma cidade, andava por essas estradas levando a informação, parava num posto para descansar e entregava aquela mensagem para o próximo mensageiro que seguia adiante até o próximo posto de informação, o posto de parada, né, para levar essa informação adiante. Então, nessa sequência de postos, né, de parada, a informação ia circulando, né, por todo o território do Império Romano, e daí ficou conhecido como sistema postal. Então, é claro que por essas estradas, né, que eram, né, que permitiam essa boa articulação, né, dentro do Império Romano, por essas estradas seguia a comunicação e também seguia comércio, né? Então, produtos, dinheiro, né? Então, a gente vê aí, conforme a comunicação vai avançando, a gente vê as atividades comerciais também avançando, né? Então, é mais contato entre os povos, as duas coisas estão interligadas, né? E aí, terminando, né, quando o Império Romano se fragmenta, a gente passa por todo aquele período da Idade Média, né? Então, um período em que essas estradas, né, praticamente deixam de ser usadas da forma como eram, as pessoas vão se isolar mais nos feudos, né? E aí a gente pode destacar os livros manuscritos, né, feitos à mão, principalmente dentro do contexto, né, da igreja, dos monastérios, ou nas mãos também de bibliotecas dos nobres, né? Mas eram materiais que circulavam um pouco na sociedade, né, de um modo geral. E aí, na sequência da Idade Média, né, que a gente pode dizer mais ou menos aí do século V ao século XV, a gente vai finalizando a Idade Média, a gente entra na Idade Moderna, né? E aí a gente vai ver mais transformações, mais intensas ainda na comunicação. Sim, sim. Ana, é aí que surge, né, o início, né, da primeiro mercado de comunicação. É o que quando a gente estudou, né, você falou sobre a prensa, que é a ideia do primeira vez, né, que as pessoas começam a ter acesso à informação, que ela agora não está mais só no poder da igreja, que é o livro, né, em latim, mas agora começa a ter um conhecimento mais espalhado para as pessoas, né? Agora tem material impresso para as pessoas lerem na língua delas para conseguir compreender. Então, acaba surgindo também nesse contexto uma nova interpretação da igreja, uma crítica até, uma nova mudança de paradigma dessa visão. Isso mesmo, né? Então, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, no século XV é quando a gente vai ver o surgimento da prensa tipográfica, né? Então, a prensa tipográfica é uma técnica de impressão criada pelo Johann Gutenberg na Alemanha, né? E aí, a partir disso, aqueles livros que antes eram manuscritos, que eram copiados à mão, né? Que levava tanto tempo para fazer aquilo e era tão caro e tão restrito à elite, né? Fosse religiosa, fosse da nobreza, agora esses livros vão ser impressos, né? Então, essa técnica de impressão vai permitir a fazer, né, muitos exemplares em menos tempo, né? E também, como você falou, no contexto vai começar a ter a tradução desses materiais, né? Então, a Bíblia, por exemplo, até a prensa, a Bíblia era em latim, né? E todo o conhecimento da religião era em latim, obtido nas igrejas, né? Através das missas. E agora a Bíblia vai ser traduzida para as chamadas línguas vernáculas, né? Que eram as línguas do povo, o alemão, o francês, português, né? Essas línguas. E uma vez traduzida, ela vai acabar atingindo, né? Uma parcela muito maior da população. E aí, claro, começa gradualmente, né, a sair aquele poder unicamente das mãos da igreja e da nobreza e começa a ter um movimento, né, de democratização, de maior acesso à informação, ao conhecimento, né? Então, as pessoas podem
ler a Bíblia por conta própria e com isso elas vão gradualmente também a interpretar, né, da sua maneira, vão ter a oportunidade de começar a desenvolver uma visão crítica, porque vão ter acesso a vários materiais, né, falando sobre várias visões sobre o mesmo assunto, e com isso cada pessoa vai desenvolvendo também a sua opinião, sua visão crítica sobre os temas, né? Um barateamento também desse material, né? Então, claro, agora se você consegue imprimir em grande quantidade, esse material se torna muito mais barato porque ele parte de uma matriz única, né? Você faz a matriz uma vez e depois você usa aquela matriz para Sim. reproduzir e É tudo fazer. padronizado, que nem você tinha falado mesmo na aula. Antes era tudo feito à mão, era tudo escrito, às vezes tinha uma vela, então podia ter um erro humano naquela ação. Quando você pega e copia, aquela cópia ela é tão perfeita que vai ser adiante, não vai ter um erro. Então vai ser tudo padronizado nesse sentido, que não vai ter como errar mais, né? Então aquele livro que foi feito, que está bem escrito, que é o guia, o exemplo, vai ser o mesmo que todo mundo vai ler. Seria mais ou menos nesse sentido, não é, Ana? Isso, com certeza, né? Uma das consequências da prensa tipográfica é justamente a padronização do conhecimento, né? A possibilidade de, se você imprime a Bíblia, né? Você faz, por exemplo, 100 exemplares, né? O primeiro exemplar vai ser idêntico ao 10º exemplar, idêntico ao 20º exemplar, porque você está partindo da mesma matriz, né? E aí, com isso mesmo que esse material se espalhe pelo mundo todo, você vai ter a preservação desse conhecimento por muito mais tempo, a padronização desses textos que vão ser todos idênticos porque partiram da mesma matriz, né? Enquanto que antes os livros copiados à mão também estavam sujeitos a erros, né? A copiar uma palavra errada e com isso também o conteúdo podia não ser o mesmo, né? E ia se alterando ao longo do tempo, né? Então essa com certeza foi uma das consequências da prensa tipográfica, sim. Sim, sim, tem essa mudança de paradigma, né? Agora é tudo padronizado, as pessoas têm acesso à informação que antes era só em latim, pessoas não entendiam como era aquele processo, porque o padre, ele rezava a missa de costas, as pessoas não entendiam nada, e agora é algo público, né? Todo mundo tem esse conhecimento, agora a informação, a comunicação sendo circulada, e todo mundo podendo ter várias visões, vários movimentos que surgem. Então, um contexto diferente, né? Como se fosse uma ruptura que surge naquele contexto, né? A igreja agora sendo contestada, né? Ela perdendo aos poucos, ainda tinha o seu poder, claro, mas seu poder vai sendo enfraquecido. As pessoas agora vão ter uma interpretação. Então, é a ideia do poder, né? Conhecimento é poder. Sim, sem dúvida, né? Então, agora, inclusive, uma das consequências da prensa também é lidar com esse volume de informações, né? Então, eles nunca tinham tido tantos exemplares, tantos livros circulando, né? Então, era como um mar, né, de informação ali, e aí como eles iam lidar, como eles iam localizar, né, achar esses materiais, já que tinha um volume tão grande sendo produzido, né? E aí isso faz com que a sociedade também tenha que se adaptar e criar novas formas de gestão dessa informação. Então, eles vão começar a ampliar bibliotecas, criar catálogos, né, para você criar, por exemplo, um catálogo de tudo que foi produzido sobre astronomia, tudo que foi impresso no ano tal, e através desses catálogos você consegue localizar, né, essas obras que foram impressas, que foram feitas, né? É claro que você começa a ter um pouco menos, né? É um processo gradual, lento, mas um pouco menos de poder nas mãos, como você falou, da igreja, da nobreza, né? Uma vez que as pessoas têm acesso à informação, ao conhecimento. Então, isso vai levar também, né, gradualmente, a um movimento relacionado à alfabetização, né? Uma maior alfabetização da população, e conforme isso vai acontecendo, quanto mais gente alfabetizada, mais acesso, né, essas pessoas têm a essas informações, aos seus direitos, né, ao seu conhecimento. Então, é uma mudança muito grande mesmo na sociedade. Isso acontece também, se a gente lembrar, né, no contexto do Renascimento, né? Então, o Renascimento também foi um movimento tanto artístico, né, como também relacionado à literatura, aos livros, né, conhecimentos da antiguidade clássica que agora estavam sendo resgatados e agora podiam ser impressos e difundidos, né, numa escala muito maior. Né? E isso tudo também acontece no contexto das grandes navegações, né? Então aí nos séculos 15, 16, né, todo esse movimento aí dos descobrimentos
das navegações, né? Então, isso também faz com que até esses livros que eram produzidos também foram encontrados nas Américas, né? Então, livros também saíam, né, de um país, de um lugar, né, e iam para outros lugares agora, né? Então, no século XV, por exemplo, o principal mercado de livros era Veneza, né? E era comum ter livros em muitos idiomas, porque Veneza era um centro de comércio de diversos produtos, né? Então, tinha mercadores estrangeiros que vinham de vários lugares e os livros agora são um desses produtos, né? Que eram comercializados e que eram muito lucrativos, né? Então, é nesse sentido que a gente fala que a prensa tipográfica acaba marcando, como você destacou no início, né? Acaba marcando o início do mercado de comunicação, né? A partir daí que a gente começa a ter um produto, algo que é comercializado, né? Numa escala maior, né? Voltado para um mercado, para um público, né? Consumidor desse produto. Sim, que nem a gente falou do processo, na navegação, daí ela acaba tendo impacto grande, porque agora você acaba tendo mais contato com outros povos, com outras culturas, com outros bens, especiarias, outros produtos. Isso acaba impactando também a história dos lugares, né? Agora o homem, ele sai daquela região e começa a explorar o mundo, começa a ter o processo de colonização, de buscar novos mercados. Então essa ideia da comunicação ligada com a economia, com esse processo, né? A comunicação, eu quero ter contato com todo mundo, eu quero conhecer esse mundo. A comunicação vai evoluindo tanto que a gente acaba tendo esse mundo conectado, né? A gente pode falar que é um processo, brincando, né, de uma globalização ainda bem... É um bebê ainda, mas é o que no futuro depois vai fazer que o nosso mundo seja tão globalizado, tão conectado. É como se fosse esse processo da globalização ainda é um bebê ainda. Sem dúvida, né? Nesse contexto das grandes navegações, né? É a primeira vez em que a gente vai ver agora um mercado mundial integrado, né? Então, os vários continentes agora envolvidos, né? Numa atividade comercial, né? Trocando produtos, circulando produtos, né? Então, lá na Idade Média, a gente, em termos, né, de estrutura econômica, a gente tinha o feudalismo, né, que era uma estrutura mais agrícola, de subsistência, né, um isolamento maior das pessoas fechadas nos seus próprios feudos, e dentro do feudo existia essa produção, né, para subsistência. Então, era um regime ainda mais agrícola, né? E a partir das navegações é quando a gente vai ver uma intensificação dessa atividade comercial, né? E agora não é mais assim apenas um comércio local ali, né? Mas agora é uma iniciativa das próprias nações, né? Então, países, governos, né? As monarquias vão lá, Espanha, Portugal vão financiar, né, essas grandes viagens e com isso todo o mundo agora vai estar mais conectado, né? Então é a primeira vez em que o homem tem a noção do que realmente era o mundo, né? Porque agora eles conseguem, vamos dizer assim, desenhar o mapa mundi, né? Tal como realmente é, né? Então colocando ali todo as Américas, né? No mapa. Então, para eles, isso já é uma mudança em termos de visão de mundo, né? Porque é todo um continente que eles não sabiam que existia, né? Então, muda a visão do ser humano, né? Em relação ao seu próprio mundo, né? E também em relação à economia tem essa mudança muito impactante, que daquele sistema feudal, né, mais fechado, mais agrícola, mais de subsistência, a gente agora passa para um início, um primeiro passo de essa globalização, justamente porque todos os continentes, né, estavam ligados nessas atividades comerciais, né? Então a gente lembra que a política econômica adotada pelas monarquias absolutistas, né, era a política do mercantilismo, né? Então era a ideia, né, de você maximizar a entrada de riquezas, né, o metalismo, né, trazendo aquela quantidade de ouro, de prata, né, das Américas, e agora envolvendo esses vários continentes, esses vários países, né, no que a gente pode chamar de um capitalismo comercial, né, uma primeira forma ainda muito incipiente aí de capitalismo, claro que mais voltada para atividades comerciais, né, para distribuição de produtos, não tem a ver com a forma de produzir, sim com atividades comerciais, mas é uma grande mudança, com certeza, em termos de mentalidade e também em termos de estrutura econômica, né, e
pensamento também cada vez mais se aproximando, né, de uma busca, né, por explicações científicas do mundo, né? Então o Renascimento também envolvia isso, né? Sim. Daí o mundo vai ficando tão conectado, né? A comunicação tem um impacto tão grande no processo evolutivo do homem que a gente acaba entrando até na segunda onda, né? Que a gente fala que é a ideia da revolução industrial, que é esse momento desse capitalismo, né? Que está nascendo, a ideia que o mundo cada vez está conectado, buscando novos mercados, buscar uma indústria agora, né? Isso, então você está se referindo às ideias do Toffler, né, que vai falar das três ondas ou sistemas de riqueza. Então, exatamente, ele fala da primeira onda ou sistema de riqueza com a agricultura, como a gente falou, né? Então, há 10 mil anos foi a primeira vez em que o homem começa a acumular riqueza material, né? Então, a ideia de riqueza material surge a partir da agricultura, né, do excedente de alimento que passa a ser acumulado, e aí além dos grãos, a propriedade privada, né, os animais domesticados, tudo isso, então tem essa ideia de acúmulo de bens materiais. E aí, na visão desse autor, do Toffler, né, que escreve esse livro chamado A Riqueza Revolucionária, onde ele desenvolve essas ideias, a segunda onda de riqueza seria justamente com a Revolução Industrial, né, porque a Revolução Industrial vai mudar a maneira de produzir as coisas, né? Então, na verdade, uma quebra, né? Todo aquele mundo artesanal vai ficar para trás, né? E agora a gente tem o mundo das máquinas, né? Então, a Revolução Industrial vai trazer as máquinas, né, dentro das fábricas. Então, agora não é mais aquela produção artesanal, manual, né, e sim a produção dentro das fábricas, usando essas máquinas, usando novas fontes de energia, né? Então isso faz com que seja possível produzir uma quantidade muito maior, né, de coisas em menos tempo. Então essas máquinas e essas novas fontes de energia são como se fossem, né, multiplicadores da força humana, né? Antes, para arrastar alguma coisa, para carregar alguma coisa, era sempre a força do homem ou a força do animal, né? Então era tração humana ou tração animal. E agora a gente tem a máquina, né, atrelada a uma fonte de energia externa, e isso serve, né, como se multiplicasse, né, essa força do homem muitas vezes e consegue então produzir, né, em larga escala, né? E essa produção em larga escala, claro, vai aos poucos conseguindo diminuir o preço, né, dos produtos. Então a ideia, né, de produzir em massa é justamente padronizar, né, e diminuir o tempo de produção, diminuir o custo com isso, né? Então, a Revolução Industrial realmente, né, a partir do século XVIII na Inglaterra, mas que depois se espalha também para outros países, né, na Europa e fora da Europa, a Revolução Industrial vai marcar esse processo, né, de transição daquele mundo mais artesanal, mais rural, agora para esse mundo urbano, né, com o uso da máquina, novos meios de produção, né? Então, o capitalismo, como a gente conhece, né, a origem do capitalismo é justamente aí, né, na Revolução Industrial. Então, o capitalismo industrial que vai justamente trazer, né, uma nova maneira de produzir os bens de consumo, né? E junto com isso vem também as ideias do liberalismo econômico, né? Então, agora não é mais o Estado que vai determinar, né, o que deve ser produzido, de que forma, qual deve ser o preço. Então, a ideia do liberalismo econômico é que o próprio mercado vai se autorregular, se auto-organizar, né? Então, a questão da oferta e da demanda, a questão dos preços, né? Então, começam a surgir as principais teorias, os principais teóricos econômicos aí com essas ideias do liberalismo no contexto da Revolução Industrial, né? Sim, sim, essa parte da Revolução Industrial fez eu até lembrar uma matéria que eu tive, que era a formação econômica do Brasil, que era o momento que o Brasil, nesse momento da Revolução, quando está muito avançado esse processo, que o Brasil começa a vender café e começa a surgir uma indústria também local para a produção de café no país, para que os trabalhadores tenham uma maior produção. Então, eles tomam café, têm energia e produzem mais. Então, essa ideia de você sempre estar produzindo, foi esse contexto que fez eu lembrar da Revolução Industrial. Mas também falando um pouco sobre isso, né? Como estava a comunicação, né? Essa indústria de comunicação, a gente tem novos meios surgindo, né? O telefone, o telégrafo. O que vem primeiro, né? Senão aquela piada, o que começa a surgir depois disso?
Então, nesse contexto da Revolução Industrial, né, como você falou, o foco era produzir mais em menos tempo, né, a velocidade, o progresso, né, e parte disso tudo envolvia a ciência, né, o desenvolvimento científico. Então, agora a gente vai definitivamente se distanciando, né, daquelas explicações mais religiosas do mundo e a busca, né, pela ciência vai se refletir em novas formas de energia, né, em novos meios de transporte, novos meios de comunicação. Então, através de descobertas científicas, a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento do vapor, né, da máquina a vapor. E a máquina a vapor vai ser aplicada não só nas fábricas, mas também nos transportes, né? Então, trens e navios vão usar o vapor, e isso vai permitir, como você falou, né, muitas vezes algo que só podia ser comercializado mais localmente ou demorava muito, né, para ir para outros países. Agora a gente vai ter esse comércio mundial, essas atividades comerciais muito mais intensas, né, porque você tem condições de levar o café que está sendo produzido no interior do Brasil, né, de trem, vai até o Porto de Santos e do Porto de Santos, através dos navios, vai para o mundo. Né? E assim outros países também, com esses novos meios de transporte, conseguem circular mercadorias muito mais rapidamente, né? Não só mercadorias, como pessoas também, né? Um período de grande imigração, né? Então, muitos europeus vindo para as Américas, né? Então, esses novos meios de transporte vão permitir maior circulação de pessoas, de mercadorias e de informações também, é claro, né? Então, a gente tem um mundo muito mais integrado, né, em termos de atividades comerciais, né, a gente começa a ter os países, né, o mercado de um país depende do mercado do outro, né, então os cálculos, né, vão ser feitos a partir do padrão ouro, né, então o mundo inteiro vai adotar essa ideia de ter um padrão único, né, de moeda para poder estabelecer o valor, né, das atividades comerciais, dos produtos, né, e, todo esse desenvolvimento científico, né, vai acabar também afetando a comunicação, né? Então, essas novas fontes de energia vão acabar sendo usadas também na comunicação, né? Então, a gente tem, inclusive, uma prensa movida a vapor no século XIX, né, que vai ser usada pelo jornal The Times na Inglaterra pela primeira vez, e vai permitir a tiragem diária do jornal, né? Então, antes eles não conseguiam fazer jornal todo dia, porque a própria prensa, né, era um trabalho mais lento, e agora essa prensa movida a vapor vai permitir a tiragem diária de jornal, estimulando essa indústria de notícias, né, essa imprensa agora que trazia notícias mais atualizadas, né, notícias do mundo todo. E depois do vapor, quando a gente tem a eletricidade, né, aí então é que a indústria de comunicação se desenvolve mesmo, né, com todos esses novos produtos. Então, você perguntou o que vem primeiro, né? Então, em primeiro lugar vem o telégrafo, né, em 1837, o telégrafo elétrico, né? Então, o telégrafo, para quem não se lembra, né, era aquele meio de comunicação que usava os fios, né, usava a eletricidade para enviar mensagens, né, para outros lugares, e as mensagens iam em forma de código, né? Então, o código padrão ficou sendo o código Morse, né? Então, agora, em questão de 10, 15 minutos, você podia trocar mensagens de um país que estava aqui nas Américas para um país que estava lá na Europa, né? Então, em poucos minutos, você consegue fazer essa comunicação, essa ligação, né? E essa comunicação mais ágil também tem tudo a ver com essa sociedade industrial, né? O que essa sociedade busca velocidade em tudo, é velocidade para produzir, é velocidade para distribuir os produtos através dos transportes e é velocidade na comunicação para poder ter as informações corretas, precisas, né? Tomar as melhores decisões, né? Então a informação também vai tendo um valor de mercado cada vez maior. Né? Então, o telégrafo, né, alguns anos depois, ele vai estimular, né, o desenvolvimento do telefone, e o telefone também precisava dos fios, né, da eletricidade, mas com o telefone eles já descobrem como circular, transmitir a voz, né, diretamente, não precisava mais do código, né? Então, o telégrafo é de 1837, o telefone de 1876, e foram grandes marcos aí, né, de novas formas de comunicação no século XIX.
né? E a gente tem também novidades, é claro, na parte toda do audiovisual, né? Então, a fotografia, né? As primeiras imagens precisas a partir de 1839, depois, além das imagens estáticas, né? Que são a fotografia, né? Essa forma de registro de imagens, a gente vai ter as pesquisas que vão desembocar no cinema, né? Na imagem em movimento. Então, 1896, né? A gente começa a ter as exibições, né, em sala pública. O Marco foi lá com os irmãos Lumière, né, na Europa. A gente também vai ter a indústria da música se desenvolvendo, né, a partir do gramofone. Então, o gramofone vai ser a primeira vez em que, né, discos começam a ser produzidos, e aí você começa a ter também a valorização dessas atividades de lazer, né, e atividades que antes eram extremamente luxuosas começam a se tornar um pouco mais próximas, né? Porque as pessoas podem ter esses aparelhos em casa, né? Então começa a surgir também a entrada dessas novidades, né? Na casa, na vida das pessoas, né? Temos também no finalzinho do século XIX, né? A primeira câmera Kodak, a primeira câmera automática que vai ajudar a popularizar a fotografia, né? O selo postal em 1840, que vai trazer uma padronização para os correios, né, e também uma atividade mais organizada, né, um sistema postal cada vez mais eficiente, né, agora no século XIX. E temos também agências de notícias que vão surgir a partir do telégrafo, né? Então, as agências de notícias, elas trabalhavam vendendo notícias para outros países e enviando essas notícias via telégrafo, né? Então, era uma forma também de os jornais locais receberem notícias internacionais, né? Rapidamente, em poucos minutos, né? Outro país mandava as notícias via telégrafo e o jornal local podia publicar, né? Notícias atualizadas do mundo inteiro, né? Então, é um mundo agora realmente mais acelerado, né? Mais dinâmico, um mundo urbano, né? Então, as pessoas vão começar a gente tem todo esse processo de êxodo rural, né? As pessoas vão morar nas cidades, as cidades vão crescer, né? A eletricidade vai permitir novos meios de transportes urbanos, como o bonde, né? Então, na transição do século XIX para o XX, a gente vai ter toda aquela época da Belle Époque, né? Que era aquela efervescência cultural, artística. Então, se a gente lembrar dos pintores, né? Então, o Degas, o Toulouse-Lautrec, né, que registravam aquela vida das bailarinas, né, as dançarinas de cabaré. Então, tudo isso tem a ver com esse momento de vida urbana, de eletricidade, né, nas ruas, nas casas, né, um novo estilo de vida aí no século XIX, nessa transição do século XIX para o século XX. Né? Sim, esse impacto, né? Agora não é só os meios, né? Esses novos meios vão surgindo, né? Tecnológico, não é só mais para o mercado, agora é para a sociedade, são para as pessoas. Agora, a ideia do lazer que você falou também. Então, é esse impacto não só no mundo, nos países, mas também na própria vida civil, né? Então, esse que você falou do selo, que agora é esse negócio da padronização, você tem que saber quem é o país que mandou a carta, para onde é, quem vai pagar, quem vai receber, para saber quem vai receber a carta, né? Porque antes tinha uma perda gigantesca. Agora sabe melhor para onde vai o endereço, para quem vai pagar, quem não vai. Então acaba ajudando muito. E também o telégrafo que você falou, também era as pessoas vão usando aos poucos, não só por notícias, mas também para falar com a família, né? Às vezes uma família que mora lá no interior, que não tem acesso, isso é revolucionário, porque a pessoa vai, escreve aquela carta, aquela mensagem, a pessoa recebe e sabe como tá. Então, você não precisa mais se deslocar de um lugar para um outro, de uma extremidade para uma outra. Imagina que mora em uma ponta dos Estados Unidos para outra. Antes você levava muito tempo para isso. Ou você ir para outro país, ou para outro continente. Agora, a comunicação fazendo isso, ser mais rápido, ser mais viável, você tendo acesso à informação e falando com as pessoas, um mundo mais conectado, né? Isso pode falar. Isso que você falou do telégrafo, Felipe, é fundamental, né? Então, na verdade, a grande importância do telégrafo é que ele foi a primeira forma de comunicação instantânea, né? Então, antes, toda a mensagem, né, a velocidade da comunicação
era a velocidade do transporte, né? Então, se era um mensageiro andando a pé, a velocidade da mensagem era a velocidade de uma pessoa caminhando. Se era um mensageiro a cavalo, a velocidade da comunicação era a velocidade do cavalo. Então, a comunicação sempre dependia da velocidade do transporte, né? E agora, pela primeira vez, existe essa independência, né? Então, a velocidade da comunicação não depende mais da velocidade do transporte, né? Em 10 minutos, a comunicação está lá no outro continente, né? Então, o telégrafo marca o início dessa comunicação instantânea, né? Ainda que levasse aí 10, 15 minutos, que hoje para nós, né, é um período longo, né? Mas foi o início dessa comunicação instantânea, né? Foi um grande marco, por isso que ele é tão importante realmente. Sim, pensar que hoje, né, no celular, a gente manda em segundos uma mensagem, naquele contexto, naquela época, era um marco, assim, 15 minutos você receber, mesmo que demora, era um marco, porque imagina que você, sei lá, receber uma carta levava dias ou meses, ou dependendo muito tempo, assim, para você receber, porque, quem falou, dependia do trabalho do homem, da energia que o homem tinha com aquela máquina. Agora, a gente está falando de um campo diferente, né? Aquela mensagem chega mais rápida, não precisa de gasto, né? De você se locomover de um lugar para o outro. A mensagem vai para o outro de uma forma instantânea. Isso é mágico. Isso, isso, exatamente. Nessa época, né? Por isso que foi realmente o início, né? De uma indústria de comunicação, porque agora também, né? Essas empresas vão começar a ser empresas grandes que vão atuar muitas vezes em mais de um país, né? Desenvolvendo esses novos produtos de comunicação, né? Então, na verdade, a gente tem em paralelo com a Revolução Industrial, né? Que se refere mais à parte econômica, né, da industrialização no sentido da mudança na forma de produção, né, dos bens de consumo, a gente tem esse processo de industrialização não só relacionado aos bens de consumo, mas também na área da comunicação, né? Então a gente começa a ter uma dinâmica diferente no modelo de gestão dessas empresas de comunicação, né? Então essa revolução industrial que começa lá no século XVIII, né, ela vai se desenvolvendo no século XVIII, XIX, XX, né? Então, a gente, no século XIX, né, a gente tem o Taylorismo, né, aquele estudo dos tempos e movimentos, né, para que o funcionário pudesse produzir ali cada vez num tempo menor dentro da fábrica, né, pudesse apertar ali um parafuso cada vez num tempo menor. Então, eles vão percebendo, né, que quanto mais especializado for o trabalho, quanto mais aquela pessoa, aquele trabalhador, aquele operário fizer só aquilo, mais rápido ele vai conseguir fazer, né? E isso vai levar para que no começo do século XX surja toda a ideia da linha de montagem, né, do Ford. Então, o Fordismo era justamente essa conclusão, né, de como você conseguir montar ali um formato, né, de produção que fosse cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente, né? Então, o início do século XX, né, as primeiras décadas do século XX, apesar de terem tido retrocessos econômicos, né, em função da Primeira Guerra Mundial, da Grande Depressão, né, de 1929, também da Segunda Guerra Mundial, apesar disso, foi o período em que se consolidou, né, essa sociedade de consumo que vinha sendo construída a partir da Revolução Industrial. Né? Então, se a gente pensar nos anos 1950, 1960, é quando a gente tem o auge, né, dessa sociedade de consumo de massa. Então, a gente vê lá uma Europa devastada, né, pela Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos vão surgir como grande potência, né, em termos econômicos, em termos políticos, em termos culturais, né, estabelecendo ali um modelo, um padrão de vida, né? Então, o American Way of Life era justamente aquele estilo de vida, né, americano, da casa de subúrbio, né, o carro na garagem, aquela cozinha cheia de eletrodomésticos, né? Então, a ideia de felicidade, né, vai estar cada vez mais atrelada à ideia de consumo, né? E não é à toa que o auge da publicidade, das agências de publicidade, são justamente também nos anos 50, 60. Né? Então, quem assistiu aquela série Mad Men, né? O Mad Men conta justamente isso, né? Esse momento, né, do auge das agências de publicidade ajudando
difundir, divulgar todos esses novos produtos de consumo que estavam surgindo aí na sociedade, né? E usando justamente os novos meios de comunicação de massa, que também são símbolo aí do século XX, né? Então, a partir da década de 20, a gente tem as redes de rádio, né? A partir da década de 50, as redes de televisão, e nas duas primeiras décadas ali, década de 10, 20, a gente também tem os estúdios de Hollywood, né, sendo montados. Então, na metade aí do século XX, a gente tem toda esses meios de comunicação de massa, né, chamados também da indústria cultural, né, ajudando, contribuindo para a difusão desses produtos de consumo, né, e também desse estilo de vida, né, mais voltado a ligar, né, a ligação da felicidade com o consumo. Sim, a comunicação, ela então cria, né, ao longo desse processo que a gente vai falando do mercado. Agora tem pessoas querendo consumir algo que a gente talvez não tinham acesso e que agora você quer ter um conforto, uma qualidade de vida melhor, quer ter, consumir coisas novas que estão surgindo. E também é esse contexto que agora a Europa não é mais o centro do mundo, agora é os Estados Unidos, que é o novo hegemon, a nova liderança agora. Então, a gente tem esse mudante paradigma, né, a ideia da potência. Agora a Europa não é mais a potência, ela até pode virar uma segunda potência, mas agora a liderança mundial é os Estados Unidos e referência em tudo: cultura, comércio, consumo, tudo. Então essa mudança quando vai passando, a comunicação, ela chegando num ápice nessa mudança, né? Todo mundo agora tem acesso à comunicação, todo mundo consome e quer ter uma qualidade de vida, um lazer maior. Com certeza, é exatamente isso, né? Então, a gente falou na Revolução, lá no século XIX, né, que tinha o padrão ouro, né, que era em que o mundo se baseava na hora de estabelecer o valor, né, das mercadorias, das trocas. Agora, já no século XX, a gente vai ter o dólar, né? Então, o dólar, né, como a moeda, né, universal, mundial, né? Então, isso mostra justamente também essa hegemonia, né, dos Estados Unidos, desse modelo de vida que acabou sendo também muito difundido através dos meios de comunicação de massa, né? Então, o mundo inteiro passou a ter os Estados Unidos como referência, né? Os meios de comunicação de massa foram importantes nesse sentido, né? Sim, aí a gente até fala, né, que é o famoso soft power e o hard power, né, que hard power no sentido de poder, né, militar, no sentido de poder econômico, e o soft power no sentido cultural, né, que agora tem essa ideia da indústria, que se falou de Hollywood, isso vai espalhar para os vários países, vários mercados vão querer consumir, isso vai ter um impacto muito grande no consumo, né, agora eu vou querer ir no cinema, eu vou querer consumir a cultura americana, então é o cinema também sendo como a ideia do poder hegemônico também dos Estados Unidos, né? Isso, com certeza, né? O cinema ele se desenvolve de maneiras diferentes, né? No início, na Europa, era um olhar muito mais voltado para uma expressão artística, né? Uma preocupação maior assim do cinema como uma arte, né? Então, uma preocupação com o gênero, com a composição da trilha sonora, né? E já nos Estados Unidos aquilo surge de uma forma diferente, como um entretenimento popular, barato, e aí, a partir disso, né, nas primeiras décadas do século XX, alguns imigrantes que começaram a desenvolver o cinema no leste dos Estados Unidos começam a se mudar lá para o oeste, para a região da Califórnia, e começam a formar os seus estúdios, né? E o filme vai acabar se tornando um produto universal, né? Como você disse, o mundo inteiro vai consumir os filmes e era na época era um dos ramos mais lucrativos também, né, nos Estados Unidos. E então é importante tanto para a economia como também como difusão desse modelo de vida, uma difusão cultural, né, como você falou. Sim, para encerrar, né, eu vou fazer um pequeno resumo. Do que eu entendi, a gente tem esse primeiro processo, locomoção, né, da comunicação. Depois a gente começa, né, ter essa parte da mensagem, né, via papel, se locomover de um lugar para um outro. Depois a mensagem, né, que chega de uma forma instantânea. Depois a comunicação vai evoluindo tanto que a gente começa a ouvir, a gente fala pelo telefone ou rádio, a gente começa a ter a voz. E daí o cinema é como essa nova abordagem, né? Agora você vê as pessoas na tela. Você não só ouve
mas você agora vê também. Então, tem essa mudança também, né? De um consumo cada vez maior que a comunicação vai gerando. Bom, Ana, obrigado por participar do meu canal, fico muito feliz. A gente acabou de encerrar a parte 1, mas queria muito agradecer você dar esse panorama geral da primeira e da segunda onda. Muito obrigado por estar aqui, Ana. Eu que agradeço, Felipe. Foi um grande prazer e espero que a gente possa continuar aqui, fazer a parte 2, que foi muito legal, eu adorei. Obrigada pelo convite, foi uma honra e estou sempre aqui quando você quiser. Tem muito assunto aí. Obrigado, Ana, de coração. E ficou muito bacana o conteúdo. E tchau!